Salut tout le monde! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as ligações que existem nas palavras em francês, tá? Quando a palavra termina numa consoante e a outra começa com a vogal, então tem essa tendência a fazer esta ligação, certo? Porém, alguns casos são proibidos, então você não pode fazer essa ligação. Outros casos são facultativos, você pode fazer ou não. E existe o caso que é obrigatório, você tem que fazer essa ligação, certo? A gente vai olhar esses 3 casos hoje e vai aprender um pouquinho sobre isso, ok? Bom, no caso da obrigatoriedade, quando você encontra um determinante, né, e um substantivo, um nome, é obrigatório, certo? Por exemplo, você tem un ami. Un, c'est un mot déterminant, un article, indéfini. E ami é um substantivo, é um nome. Então, você tem un ami. Obrigatoriamente, você vai ligar essas 2 palavrinhas, ok? Quando a gente tem também um pronome seguido de um verbo, a gente também faz essa ligação obrigatória, tá? Por exemplo, on est ici. Então, esse on, né, é um pronome que a gente traduz por a gente está aqui. On est ici. Então, temos também essa ligação, ok? Vamos lá. Então, entre um adjetivo e um nome também, que é um substantivo, a gente vai ter essa obrigatoriedade também. Por exemplo, quando a gente diz un petit ami, né? Um amiguinho. Aí, un petit, você tem que juntar o T do petit com o A do ami. Un petit ami é, no caso, obrigatório também nesse caso, certo? Tem algumas expressões também que a gente faz a ligação. Por exemplo, à tout à l'heure. À tout à l'heure quer dizer até logo. C'est-à-dire, ou seja, né? Peut-être, pode ser. Plus ou moins, é mais ou menos. Tout à fait, totalmente. Então, existe a expressão que a gente fala muito, é tout à fait d'accord, que é estou totalmente de acordo, ok? Então, essas foram as obrigatórias. Vamos ver agora as proibidas, tá? Bom, quando você tem um nome, é um substantivo, né, seguido de um adjetivo, aí não pode fazer essa ligação. Por exemplo, se eu digo un enfant intelligent, então eu não posso ligar esse T de enfant final com intelligent, com o IN, intelligent. Então, eu tenho que separar. Un enfant intelligent, certo? Outro caso, quando a gente usa também a palavrinha e, né, que já é uma palavra de ligação, certo? Você não pode fazer essa ligação, cette liaison. Então, você vai falar o seguinte, por exemplo, se eu digo j'ai une fille et un garçon, então eu não posso dizer est un garçon, ok? Ou o contrário, j'ai un garçon et une fille, isso é correto. Mas eu não posso dizer j'ai un garçon et une fille, não, errado. Então, nesse caso aí, você também não pode fazer a ligação. Bom, tem também os casos do H mudo, né, e o H aspirado, que chama. Quando você está diante de um H aspiré, que é o H
aspirado, você também não pode fazer a ligação, certo? Porque é proibido. Então, diante da palavra herói, que é héros, então você tem que dizer le héros. Você não pode botar um L apóstrofe, nem pode, no plural, ela vem les héros, então vai ser les héros. Les héros está errado, certo? Então não pode fazer essa ligação, certo? A gente tem outra palavrinha, por exemplo, haricot, que é feijão. Você vai também dizer les haricots. Não pode dizer les haricots, porque tá errado, ok? Bom, existem algumas frases que são facultativas. Por exemplo, se eu digo de uma maneira formal, eu faço a ligação. Por exemplo, ils sont entrés. Eu posso dizer ils sont entrés, mas a forma que é mais, vamos dizer, usual e correta, ils sont entrés, fazendo a ligação. Nous sommes allés, também a gente pode dizer nous sommes allés, mas não é muito usual. A expressão pas encore também você faz a ligação, mas também é aceitável não dizer, não fazer a ligação. Então, pas encore também se diz, mas não é uma maneira formal, certo? Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Bisous.